Olá, meu querido, minha querida. A palavra que eu tenho para sua meditação se encontra em Eclesiastes capítulo 7, a partir do verso 16, que diz assim: Não sejas demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias antes do teu tempo? Bom é que guardes isso. Sim, também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Aqui, entre muitas lições que poderemos tirar, algumas até difíceis de compreender, que requer mais atenção, mais estudo, mais cuidado, eu quero falar aqui de um ensinamento que eu vejo bem simples de Salomão para nós. Equilíbrio, sabedoria, bom senso, não ser muito radical, não ser nem 8 nem 80. Saber observar e entender cada situação para não se destruir. Estamos ainda no meio dessa pandemia do coronavírus e diante disso nós temos dois extremos que eu vejo com muito cuidado, que são muito perigosos dentro da igreja e dentro dos cristãos, que são os dois extremos de que é o pânico, o medo, o desespero, a tentativa de resolver sozinho, de ter medo de tudo, ficar desesperado achando que vai pegar em qualquer momento o coronavírus e acaba ficando em pânico, deixando de viver, desesperado, e isso não é bom. O medo em excesso não é bom, o pânico nunca é bom. E por outro lado surgem os cristãos dizendo que não, eu tenho fé em Deus, Deus vai me guardar, então eu não preciso temer, e vivem de maneira irresponsável. Não tomam as precauções necessárias, os cuidados necessários que os médicos, os especialistas estão a todo momento nos recomendando. Por isso eu vou tentar trazer essa palavra simples e objetiva para você de equilíbrio. Não estou falando de ficar em cima do muro, mas de ser equilibrado, de viver com prudência, com sabedoria, de entender o momento que estamos vivendo e de continuar confiando e descansando em Deus, mas entendendo que isso não nos tira a nossa responsabilidade. É por isso que é maravilhoso o ensino de Jesus para nós quando ele foi tentado pelo diabo, que o diabo diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens para que não tropeces de alguma pedra. O diabo citou Salmo 91 para Jesus, para que Jesus se lançasse lá de cima, esperando que os anjos o sustentassem. Jesus era o Filho de Deus, tinha uma missão a cumprir, mas Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso onde ele diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu, como muitos sabem, eu sou comerciante. Semana passada era uma semana minha de folga e eu fiquei em casa de quarentena. Porém, sexta-feira eu tive que voltar ao trabalho, porque se eu não trabalhar, eu não tenho como pagar minhas contas, não tenho como trazer o pão para dentro de casa. E sexta-feira, muito receoso, eu fui para o meu trabalho. E cheguei lá, a primeira coisa que fiz foi lavar as mãos e tenho tomado esse cuidado. Eu lido com atendimento ao público. E cada cliente que chega lá no meu trabalho, eu não cumprimento. Quando alguns desavisados vêm apertar a mão, eu retiro a mão e digo: querido, estamos no coronavírus. Tem que manter um distanciamento. E esses dias um rapaz chegou que sabe que eu sou cristão e falou: ué, mas você não é cristão? Tem que confiar em Deus. Eu falei: eu confio em Deus. E por isso também eu faço a minha parte. A fé não é irracional, querido. Aqueles que tentam dizer que para ser cristão ou para ter fé não podemos ou não devemos pensar, não compreenderam a verdadeira fé. O pensar é um dom que Deus nos deu. O raciocinar é um dom, é aquilo que nos diferencia dos animais. Deus nos fez seres pensantes. E pensar, raciocinar não significa em nada ir contra a fé. Deus criou o mundo com as suas leis naturais e por isso nós devemos ser prudentes e obedecer essas leis. Devemos confiar em Deus na sua graça, e na sua graça Ele deu sabedoria aos homens e entendimento aos homens. Se os especialistas dizem que nesse momento não devemos apertar a mão de ninguém, não devemos abraçar as pessoas na rua, devemos estar lavando sempre as mãos, devemos evitar aglomerações, é isso que nós devemos fazer. Porém, por outro lado, nós precisamos ir no mercado, muitas das vezes precisamos ir na farmácia, alguns precisam continuar trabalhando, e nesse momento, nós, mesmo seguindo todas as recomendações médicas, nós estamos sujeitos a pegar o vírus. E é nesse momento que eu entendo que então nós confiamos e descansamos em Deus e buscamos livramento e proteção em Deus.
ao mesmo tempo que também devemos fazer a nossa parte. É por isso que Salomão diz, não seja demasiadamente justo para que você não se destrua, e é claro que aqui ele não está falando que nós devemos pecar de vez em quando, ou temos um limite para pecar, não é isso, mas ao mesmo tempo ele diz, não seja louco, não seja tremendamente ímpio para que não morra fora do teu tempo. É possível morrermos antes do tempo que Deus tinha para nós com as nossas atitudes. Se você ler na Bíblia, você vai ver que alguns homens, de certa maneira, mudaram os planos de Deus por causa das suas atitudes. Saul é um exemplo disso. Deus escolheu Saul para ser rei, mas Saul, com a sua desobediência e rebeldia, Deus o rejeitou e depois Deus escolhe Davi. Deus levantou Sansão com um propósito, mas Sansão, com seu constante pecado, rebeldia e desobediência a Deus, teve um fim totalmente diferente daquilo que Deus tinha planejado para ele. E não estou falando aqui que Deus deixa de ser soberano por causa disso. Não, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, mas a palavra dele diz que também devemos ter prudência e sabedoria. Olha que coisa linda esse Provérbios 27, versículo 12. Um homem prudente prevê o mal e se esconde, mas o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Devemos ser prudentes. A minha parte eu devo fazer. Eu, por exemplo, fiquei a minha semana passada 5 dias em casa, precisei trabalhar, trabalhei 6 dias seguidos. Agora, hoje eu retornei para a minha casa e nos meus próximos 5 dias de folga eu vou ficar de quarentena total em casa. Ué, Rafael, mas você não teve fé para ir trabalhar e por que então você não vai ter fé para sair, para ir na rua? Porque eu tive fé para ir trabalhar porque eu precisava ir trabalhar e eu pedi a proteção a Deus, lavei as mãos todo o tempo, não apertei a mão de ninguém, não abracei ninguém, porque eu fiz a minha parte e pedi a proteção a Deus porque eu precisei sair de casa. Agora que eu não preciso sair de casa, com toda a dificuldade que eu tenho porque eu amo sair, eu vou ficar os próximos dias em casa. Isso é ser prudente, isso é ser sábio. Eu confio em Deus para que Ele me livre daquilo que eu não posso fazer, mas a minha parte eu devo fazer. O milagre é com Ele, mas a parte que Ele me manda fazer, eu devo fazer. Por isso é esse o conselho para você, porque algo que Jesus odiava era hipocrisia. E tem uma definição que eu acho linda de hipocrisia, que é: hipocrisia é exigir dos outros aquilo que não se pratica. Esses dias eu conversando com a minha avó, que é uma senhora com 87 anos, alguém tem estado preocupado com ela, eu falei com ela dessas precauções, ela, meu filho, mas Deus guarda. Eu perguntei, vó, mas quando você vai na rua, antes de atravessar a rua, a senhora olha para ver se está vindo o carro? E ela, claro, meu filho. Eu falei, é exatamente isso. A gente crê que Deus é poderoso para nos guardar, mas quando a gente vai atravessar uma rua, a gente olha para os dois lados para ver se está vindo o carro. É isso que nós devemos fazer. Devemos tomar as precauções que estão sendo aconselhadas para evitarmos. E aquilo que nós não podemos fazer, Deus há de fazer por nós, porque Ele continua sendo bom e gracioso na nossa vida. Por isso, não confunda as coisas. Muitos, infelizmente, pagaram com a vida ao longo da história porque confundiram fé com insensatez, porque não souberam o equilíbrio de eu confio em Deus, mas eu também não devo tentar ao Senhor, meu Deus. Isso está lá nos mandamentos. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Que Deus nos dê sabedoria, prudência, que o seu Espírito Santo nos aconselhe e nos ensine como agir, para que a gente não entre no pânico, na paranoia, no desespero, mas também para que a gente não seja um tolo insensato usando a fé como pretexto e depois podendo pagar com a nossa vida ou com a vida dos nossos familiares e fazendo assim com que o nome de Deus seja blasfemado. É hora de darmos exemplos de equilíbrio e de sensatez e que Deus nos guarde a todos e que possamos passar por essa epidemia para bem, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que essa breve e simples palavra possa trazer luz à sua vida e te ensinar como a se comportar nesses dias. Leia a Bíblia, ore, porque a resposta que nós precisamos para todas as situações da vida, nós encontramos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado e minha amada, em nome de Jesus.